Clima tenso. Russell faz exigências e a Mercedes sofre pressão. A Mercedes viveu um dos dias mais difíceis da temporada no Grande Prêmio do Azerbaijão, e o desempenho do W15 deixou a equipe e seus pilotos bastante frustrados. Desde as expectativas altas antes da pausa de verão, o time de Brackley viu seu desempenho despencar após algumas atualizações que não surtiram o efeito esperado. Nesse vídeo, a gente vai detalhar o que aconteceu com a Mercedes, como seus pilotos reagiram e o que isso significa para o restante da temporada. Sendo assim, rapaziada, fiquem até o final e comentem suas opiniões sobre o atual momento da equipe Mercedes. Pois é, rapaziada, no início da temporada, a Mercedes parecia estar ganhando confiança. O W15, carro que foi desenvolvido para brigar com Ferrari e Red Bull, mostrou bons sinais em algumas corridas, especialmente antes das férias de verão. Havia esperança de que a segunda metade do campeonato fosse ainda mais competitiva, com a equipe podendo lutar por pódios e, quem sabe, vitórias. Mas essa esperança começou a se desfazer logo no Grande Prêmio da Holanda, quando ficou claro que as atualizações implementadas no carro não funcionaram como o esperado. Com os problemas ainda presentes, a equipe seguiu para o Grande Prêmio do Azerbaijão, buscando respostas sobre o desempenho do W15. O que eles encontraram, no entanto, foi desanimador. O carro simplesmente não acompanhava o ritmo das principais rivais. McLaren e Ferrari, que já vinham mostrando uma melhora, estavam claramente à frente da Mercedes, deixando o time de Brackley em uma situação complicada. Tanto George Russell quanto Lewis Hamilton tiveram dificuldades para extrair o máximo do W15 em Baku. Ambos os pilotos ficaram bem atrás das primeiras colocações, e as esperanças de lutar por algo mais significativo se foram rapidamente. Russell, em especial, não poupou críticas após a corrida, expressando sua exaustão e frustração com o desempenho abaixo do esperado do carro. Russell explicou que, durante o início da corrida, o ritmo era tão ruim que ele estava mais de um segundo mais lento que Charles Leclerc em quase todas as voltas. Para ele, parecia um desastre, mas no final, o carro começou a se comportar melhor, o que deixou ainda mais dúvidas na equipe sobre o que havia realmente acontecido. Do lado de Hamilton, a frustração não era menor. O heptacampeão mundial criticou a decisão da equipe de trocar o motor para essa corrida, afirmando que Baku não era o lugar certo para fazer esse tipo de mudança. Segundo ele, o equilíbrio do carro estava completamente fora, e isso comprometeu todo o desempenho durante o fim de semana. Hamilton mencionou que o carro tinha muita aderência na frente e pouca tração na traseira, o que tornava a condução extremamente difícil. Ele descreveu a sensação de pilotar o W15 como a maneira mais estranha de dirigir que ele já havia experimentado, o que só reforçou o quão desconfortável estava com o carro em Baku. Enquanto isso, Toto Wolff, chefe da equipe Mercedes, também não escondeu sua insatisfação. Em entrevistas após a corrida, ele explicou que a troca de motor foi uma decisão arriscada, mas necessária, considerando as dificuldades de ultrapassagem em Baku. Segundo ele, a equipe sabia que seria uma corrida de sofrimento, mas ainda assim esperava um desempenho um pouco melhor. Wolff também mencionou que há duas filosofias dentro da equipe, quando se trata de estratégias como essa. Uma delas é engolir o prejuízo em uma corrida como Baku e se preparar melhor para outras, como o GP de Austin, onde acreditam ter mais chances de competir em condições mais equilibradas. Apesar disso, o resultado em Baku foi uma decepção para toda a equipe. Com McLaren e Ferrari mostrando um ritmo tão superior, ficou evidente que a Mercedes, que já foi uma potência dominante, agora é a quarta força da Fórmula 1, lutando para recuperar o terreno perdido para as rivais. A corrida também trouxe à tona a questão do desenvolvimento do W15. As atualizações implementadas após o Grande Prêmio da Itália, em Monza, claramente não surtiram o efeito desejado. A equipe perdeu muito desempenho desde então, e agora, com as rivais evoluindo rapidamente, a Mercedes parece estar ficando para trás. A situação deixou os engenheiros e projetistas sob uma pressão ainda maior. Há muito trabalho pela frente para corrigir os erros cometidos nas últimas atualizações e tentar entender o que, de fato, fez o W15 perder tanto desempenho. Se a equipe quer voltar a competir com Ferrari e McLaren, será preciso agir rápido. Russell e Hamilton, apesar das dificuldades, mantêm um espírito de luta. Ambos os pilotos sabem que a temporada ainda tem muitas corridas pela frente e que qualquer coisa pode acontecer.
Só que também estão cientes de que o carro precisa melhorar significativamente se quiserem voltar a lutar por pódios e vitórias. Russell, em particular, destacou que há pontos positivos a serem tirados do fim de semana em Baku. Mesmo com todos os problemas, ele conseguiu somar pontos importantes para a equipe, o que mostra que o carro ainda tem potencial, desde que os problemas de equilíbrio e tração sejam resolvidos. Para Hamilton, a corrida de Baku foi um alerta sobre o estado atual da equipe. Embora a Mercedes tenha identificado que as atualizações no W15 não trouxeram os resultados esperados, os engenheiros estão enfrentando uma questão fundamental sobre a filosofia do carro. O principal desafio é encontrar um equilíbrio entre desempenho aerodinâmico e a configuração dos pneus. Em Baku, a equipe sofreu especialmente com o superaquecimento dos pneus, um problema que limitou a aderência e dificultou a busca por uma configuração ideal do carro. Essa situação é ainda mais grave em circuitos urbanos, como o do Azerbaijão, onde a capacidade de manter os pneus na temperatura correta é crucial para um desempenho constante. Outro ponto crítico levantado pelos pilotos foi a instabilidade do carro durante as frenagens. Em várias ocasiões, tanto Hamilton quanto Russell relataram que o carro se tornava imprevisível ao frear, especialmente nas zonas de forte desaceleração. Esse comportamento anormal é preocupante, já que os pilotos precisam de confiança total no carro para extrair o máximo de performance. A perda de tempo nas curvas devido à falta de controle sob frenagem fez com que a Mercedes perdesse valiosos décimos de segundo por volta, acumulando uma desvantagem significativa ao longo da corrida. Os engenheiros também estão examinando mais de perto as diferenças de desempenho entre os stints de corrida. Como George Russell destacou, o W15 apresentou um comportamento drasticamente diferente entre o uso dos pneus médios e duros. Nas primeiras voltas, a Mercedes foi cerca de 1,5 segundos mais lenta que seus rivais diretos, mas nas voltas finais, a equipe conseguiu reduzir essa diferença e em alguns momentos até ser mais rápida. Essa variação no desempenho levanta dúvidas sobre o gerenciamento de pneus e a eficiência da estratégia de corrida, sugerindo que a Mercedes pode estar falhando em maximizar o potencial do carro em certas condições de pista. A unidade de potência também entrou em debate. A troca do motor de Hamilton em Baku foi um risco calculado pela equipe, mas que não trouxe os resultados desejados. Em um circuito onde as ultrapassagens são difíceis, a expectativa era que a potência extra pudesse compensar o equilíbrio fraco do carro. No entanto, o que se viu foi o oposto. A falta de tração e o superaquecimento dos pneus anularam qualquer vantagem que o novo motor pudesse oferecer. Agora, a Mercedes está refletindo se essa estratégia não deveria ter sido aplicada em um circuito mais favorável, como Austin, onde as características da pista poderiam amplificar os benefícios de uma unidade de potência nova. Além dos problemas mecânicos, a Mercedes enfrenta também uma pressão psicológica interna. Pilotos de elite como Lewis Hamilton e George Russell têm expectativas altíssimas, especialmente após anos de dominância no esporte. A queda de desempenho afeta não apenas a confiança dos pilotos, mas também a moral de toda a equipe. Russell, sendo um jovem talento em ascensão, está lidando com o desafio de manter a motivação e buscar pontos em um carro que atualmente não está à altura de suas expectativas. Já Hamilton, com 7 títulos mundiais, enfrenta a realidade de não ter um carro competitivo pela primeira vez em muitos anos, o que representa um golpe duro em sua jornada na Fórmula 1. Finalmente, o que resta para a Mercedes é redefinir suas prioridades para o restante da temporada. A equipe precisa decidir se vai continuar tentando melhorar o W15 ou se vai concentrar seus esforços no desenvolvimento do carro para o próximo ano. Historicamente, a Mercedes tem sido uma das equipes mais ágeis em termos de adaptação e evolução, mas a concorrência está mais forte do que nunca, com a McLaren, Ferrari e Red Bull estabelecendo novos padrões de desempenho. O que parece claro é que a Mercedes está em uma encruzilhada crítica, onde qualquer decisão tomada pode definir o futuro da equipe no esporte. Não restam dúvidas de que a Mercedes está enfrentando um dos momentos mais desafiadores de sua história recente na Fórmula 1, com várias corridas ainda pela frente, há tempo para corrigir os erros e voltar a competir no mais alto nível. Mas e aí?
Será que a Mercedes consegue se recuperar? Compartilhe com a gente sua opinião sobre tudo o que está acontecendo com a Mercedes. Agradeço por ter assistido esse vídeo e lembre-se de se inscrever no canal para não perder nenhuma notícia nova sobre os bastidores da Fórmula 1.